semana ainda da comemoração do Natal e por isso nós vamos encerrar a nossa série de mensagens com o tema Por que Jesus Cristo nasceu? Falando a respeito depois do nascimento, depois do ministério, depois da morte, depois da ressurreição, quais foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Então você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, a partir dos versículos 18 até 20. Nós já vamos ler o texto, mas antes nós vamos estudar o contexto. Aqui acho que todos nós passamos pela escola, né? Se não fugimos da escola, tivemos que passar por ela. Mas na escola nós tivemos que aprender, todos nós, pelo menos um pouco, sobre o Império Romano. Nas aulas de história, particularmente eu não gostava das aulas de história. Depois que comecei a estudar sobre a história da igreja, passei a amar as aulas de história. Mas tem um item muito interessante na história do povo romano. Era o que acontecia quando eles conquistavam uma nova nação. Quando eles conquistavam um novo povo. O que acontecia nessa situação? Os soldados, depois de vencerem a batalha, eles iam por toda parte, nessa nova terra, espalhando a notícia. Então eles entravam no novo povo, na nova aldeia, no novo país, e saíam de porta em porta, de aldeia em aldeia, proclamando: fulano de tal, imperador romano, é o novo rei desse local. E quem não se submetesse a essa nova ordem do país, no império, era morto ou era feito escravo. E quem acatasse, quem se submetesse ao rei, ia desfrutar do privilégio de ser um morador romano. Então, os romanos, eles não destruíam toda a população. Eles matavam e derrotavam apenas o exército. As pessoas daquela nação, eles deixavam vivas desde que se curvassem ao novo imperador. O texto que nós vamos estudar hoje, ele tem muito a ver com esse contexto. E o autor de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, ele se preocupa em mostrar para um público também que vivia numa época romana, algo semelhante a essa história que nós acabamos de meditar. O capítulo 28 de Mateus, ele narra a ressurreição de Cristo. Nós lemos o capítulo 27, que mostra a crucificação, o seu sepultamento. E o capítulo 27 termina com os guardas guardando o sepulcro de Cristo, com medo dele ressuscitar, ou pelo menos de roubarem o corpo dele e dizerem que ele ressuscitou. 3 dias se passaram depois do sepultamento, e o capítulo 28 começa dizendo que um anjo aparece às 2 mulheres que foram até o sepulcro de Jesus para ver como estava tudo ali. E lá no versículo 6, Maria Madalena e a outra Maria ouvem o seguinte do anjo. Olha o versículo 6, 28:6. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Mais tarde, Jesus aparece para essas 2 mulheres, e olha o que acontece quando Jesus ressurreto aparece às 2 Marias, versículo 9. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mas, quando as autoridades souberam que Jesus tinha ressuscitado, olha o que elas fizeram, versículo 12 e 13. E reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo, enquanto dormíamos. Eles subornaram os guardas para inventarem essa mentira e defenderem essa mentira. Mas Jesus tinha dado ordem às 2 Marias de que quando elas encontrassem os discípulos, dissessem para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou e ele foi até a Galileia. Na verdade, vão até a Galileia, subam em um monte lá, e lá naquele monte ele vai aparecer a vocês. E os discípulos foram. E quando os discípulos chegam lá, Jesus aparece para eles. E olha o que o versículo 17 diz. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Eu quero que você perceba, até agora, 4 elementos acontecendo nesse texto. O primeiro é que Jesus ele
vence a morte e ele tem um anjo como seu mensageiro. Isso significa que Jesus não é desse mundo. Ninguém que eu conheço venceu a morte e tem um anjo que é seu servo. Em segundo lugar, Jesus não impediu a adoração das mulheres. É interessante isso, a gente vê que as mulheres chegam, abraçam aos seus pés, o adoram e ele não impede. Ou seja, Jesus está dizendo, sim, me adorar é correto, é digno, é honroso, é algo que pode ser feito e deve ser feito. Em terceiro lugar, Jesus foi reconhecido até pelos inimigos. Eles omitiram que Jesus ressuscitou, mas eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido. E em quarto lugar, o que nós vemos quando ele aparece para os discípulos é que ele foi adorado por alguns, mas mesmo ali, presente fisicamente, ele causou dúvida em outros discípulos que tinham passado 3 anos com ele. E o nosso texto é uma resposta de Jesus a essa reação dos discípulos. Uns crentes, outros duvidosos. E as últimas palavras de Jesus são uma resposta a essa fé e incredulidade. Vamos ler o texto, versículos 18 até 20. Diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e use esse texto para quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa sensação de que Jesus é só para nós e de que Jesus é só o nosso amiguinho, mas não é o nosso rei, não é o nosso dono, não é o nosso Senhor. Ajuda-nos a contemplar a autoridade que Cristo tem e a entender que nós devemos ser obedientes a tudo que Ele nos diz. E que esse texto nos traz um grande desafio, que deve ser praticado nas nossas vidas. Se nós oramos pedindo iluminação do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é constituído de 3 partes. Primeiro, Jesus faz uma declaração, no versículo 18. Depois ele dá uma instrução, versículos 19 e a primeira parte do 20. E em terceiro, ele faz uma promessa. Vamos olhar a declaração de Jesus. Olha o que ele diz no 18. Jesus se aproxima dos discípulos e ele diz assim: Toda autoridade no céu e na terra me foi concedida, me foi dada. A palavra autoridade que Jesus usa aqui, ela pode significar pelo menos 4 coisas diferentes. Primeiro, autoridade pode significar a liberdade de fazer o que quiser. Eu tenho toda a autoridade, eu sou livre para fazer o que eu quero. Segundo lugar, autoridade pode significar poder de fazer o que quiser. Então, uma coisa é você ter liberdade de fazer o que quiser. Outra coisa é você ter capacidade de fazer isso. Um filho pode dizer, eu vou fazer o que eu quiser. Voar você não consegue. Sim ou não? Autoridade significa ter liberdade e ter poder para fazer o que quiser. Em terceiro lugar, a autoridade pode significar a capacidade de influenciar ou de dizer o que é certo. É ser alguém que cria leis, que diz o que é correto ser feito. E em quarto lugar, a autoridade é a posição de quem manda em tudo, de quem está acima de todas as coisas. E parece que é isso que Jesus está dizendo aqui. Toda autoridade me foi dada. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho poder para fazer o que eu quiser. Eu dito o que é certo, porque eu sou justo. E eu estou em posição de autoridade e posição de rei dos reis. E o livro de Mateus ele deixou bem claro que Jesus, na verdade, sempre teve essa autoridade. Por exemplo, quando lá em Mateus 7, Jesus ensinava, as pessoas vão dizer que ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os líderes religiosos da época. Lá em Mateus 8,
na tempestade com o barquinho nos discípulos, ele manda até os ventos e o mar se acalmarem, e o vento e o mar obedecem a Jesus. No capítulo 9, ele mostrou, e nós estudamos em Marcos capítulo 2, a passagem paralela, que ele tem poder para perdoar pecados. E ele faz um paralítico andar. No capítulo 11, ele diz que recebeu todas as coisas do Pai para poder revelar aos homens. Lá no capítulo 24, Jesus vai dizer que ele garante que todas as suas palavras não passarão. Tudo que ele disse vai se cumprir. E, obviamente, capítulo 28 vai mostrar a autoridade dele, talvez no ápice, ele ressuscitando. Jesus, de fato, tem toda a autoridade. Mateus deixou isso muito claro. Mas essa aqui é a primeira vez que nós vamos ver no livro Jesus dizendo que tem toda a autoridade. Ele reconhecendo que foi dada a ele toda a autoridade. E perceba que ele diz que toda a autoridade lhe foi concedida, lhe foi dada. Ou seja, quem é que pode dar essa autoridade para Jesus? Quem? Deus Pai. O Deus Pai dá autoridade ao Deus Filho. É isso justamente o que Filipenses vai dizer. Que Deus o exaltou sobremaneira para que debaixo dos seus pés todo joelho se dobre, tanto no céu quanto na terra, debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Deus Pai concedeu toda essa autoridade ao Deus Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, como aquele rei romano que nós falamos no começo, Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos aqui: eu sou o novo dono do pedaço. Eu sou o novo rei desse local. Eu conquistei essa terra. Eu venci a batalha. Consequentemente, não só o local onde vocês estão pisando é meu, mas o próprio ar que vocês respiram também é meu. O corpo de vocês é meu. O tempo de vocês é meu. Você só está vivo até agora porque eu permiti. Eu faço o que bem entendo, eu faço o que eu quero, no tempo em que eu quero, eu tenho o direito de dizer o que é certo, e eu estou na posição de rei do universo. Então isso significa que você e todos os seres desse mundo, eles não passam de minha propriedade. Ninguém é capaz de se opor a mim. Todos são os meus súditos, sejam as estrelas do céu, sejam os animais no campo, e até mesmo os homens de todo o mundo. E quem me concedeu isso foi o dono de tudo. Foi o Criador do céu e da terra. Por isso, você gostando ou não, você querendo ou não, você reconhecendo ou não, eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o dono da sua vida e eu sou o dono de tudo que você tem. O que essa verdade ela exige de nós? Saber que Jesus tem toda a autoridade. A primeira coisa é que nós precisamos saber que Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e terra. Isso é muito importante, porque você pode até duvidar dessa autoridade, mesmo que hajam evidências claras que mostram que Jesus tem toda a autoridade. Por exemplo, como alguns discípulos que viram Jesus ressurreto, mas duvidaram. Você pode até rejeitar que Jesus tem toda essa autoridade, mesmo que ela seja verdadeira, como os líderes religiosos e romanos fizeram, quando eles não se tocaram que Jesus de fato tinha ressuscitado, e eles tentaram mentir que não. Ou você pode omitir essa autoridade, mesmo sabendo que ela é verdadeira, mas fingir e viver como se não fosse. Aqueles guardas, eles viram que Jesus ressuscitou, mas eles omitiram o caso, abafaram o caso. Você pode duvidar, você pode rejeitar, você pode omitir, mas você nunca vai poder dizer que Jesus não tem toda a autoridade. Ele mostrou isso na terra, o cristianismo mostrou isso na história, e talvez a sua vida mostra isso hoje. Jesus é o rei e nós somos os súditos. Ele faz, ele manda, ele diz o que quer, quando quer, do jeito que quer, e nós apenas nos submetemos à vontade perfeita e soberana desse rei. Interessante isso. Quando eu era criança eu fazia isso. Talvez você já tentou. Tentar controlar o seu respirar. Em alguns momentos a gente para e pensa, fala, puxa vida, eu respiro sem
Sem querer, às vezes não, a maioria, todas as vezes, né? Quando a gente tenta começar a respirar, sendo de uma maneira controlada, talvez os primeiros 15 segundos a gente consegue. Mas depois a gente se perde com uma outra coisa e esquece de respirar. Só que o nosso corpo para de respirar? Não para. Sabe por que o seu corpo não para de respirar? Porque Jesus tem toda a autoridade. E não há um segundo de vida nosso que Ele não permita que aconteça. Por isso nós precisamos saber que Jesus é o Rei dos Reis, mesmo que nós não reconheçamos isso. Mas nós precisamos lembrar também que quando um súdito se voltava contra o rei romano, ele era morto pela rebeldia dele. E um dia, todos aqueles que se opõem ao Rei Jesus, eles vão ser punidos por isso. E todos os que se submetem a Ele vão ser recompensados pela sua fidelidade. Em qual lado nós estamos? Em resumo, essa foi a declaração de Jesus. Eu tenho toda a autoridade. Vamos ver a segunda parte do texto, que é a instrução de Jesus, versículos 19 e 20, pelo menos a primeira parte do 20. Perceba o versículo 19, Jesus começa com um portanto. Ou seja, está ligado com o que ele disse antes. Em outras palavras, ele está dizendo, o resultado, a reação de que se espera de vocês, ao saberem que eu sou o rei, é a seguinte. Qual que é o resultado? Ide, fazei discípulos. Da forma com que Jesus está falando aqui, ele não está dando duas ordens, apesar de estarem em dois verbos. Mas a construção, quando Mateus escreve, ela está de uma maneira em que o que Jesus está dizendo é só uma ordem que se divide em duas partes. Vão e façam discípulos. Ou seja, não é só para ir e nem só para fazer discípulos, sem ir. É para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, vão e façam discípulos. É uma ordem. Perceba que é algo que tem que ser intencional, ou seja, eu preciso querer ir, e é prático. Eu vou fazer alguma coisa. Não é uma dica. Olha, se você quer ter uma vida boa, faça discípulos. Ou não é uma opção de vida cristã. Olha, se você é um cristão, você pode ou não ir e fazer discípulos. Escolha qual é melhor para você, o que se encaixa dentro do seu planejamento futuro, o que é melhor para você na área profissional. E se você escolher fazer discípulos, vai e faça. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. É uma ordem do Rei dos Reis, o novo dono do pedaço. Ele está dizendo para cada um de nós. O que é um discípulo? Discípulo significa seguidor, alguém que imita o mestre, um aprendiz. Lembra daquela brincadeira de criança, o mestre mandou, e a gente imitava o mestre? Ser discípulo é brincar de o mestre mandou com Jesus. É imitar o mestre Jesus. Isso significa que Jesus espera que os seus seguidores, aqueles 11 apóstolos, eles se espalhem por todas as nações, por todos os cantos da terra, e criem novos locais, naqueles locais, novos aprendizes de Cristo. Seguidores de Jesus. É como, por exemplo, como nós usamos a ilustração do início, aquele rei romano que mandava os soldados fazerem com que todos os moradores do reino se tornassem seus súditos. Lembra? Eles iam de porta em porta dizendo, olha, fulano é nosso novo rei, ou é vosso novo rei. Você se submete a ele? Sim. Caso contrário, vai perder a cabeça. Não tinha muita opção, né? Mas com Jesus não é a força. Com Jesus é algo agradável, é algo prazeroso, é algo maravilhoso, quando a pessoa conhece a Jesus. E Jesus explica como é que se pode fazer novos seguidores dele. Olha o versículo 19 ainda. Ele diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira maneira de se fazer seguidores de Jesus. A palavra batizar aqui, ela é muito comum hoje em dia, né? Mas ela significa mergulhar totalmente, submergir, inundar. E a expressão em nome significa literalmente para dentro do nome. Ou seja, o que é o batismo?
O batismo não é só molhar uma pessoa, como acontece em muitos casos por aí. Ou não é como certa pessoa diz, né? Tomar banho. O batismo não é isso. Mas o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito é incluir a pessoa dentro do Pai, dentro do Filho e dentro do Espírito Santo. Ou seja, é trazer essa pessoa a um relacionamento com Deus. Perceba que não é nos nomes. Olha como diz o texto. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não é nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui? É que o batismo representa que aquela pessoa está em um relacionamento com Deus Trino, com a Trindade, que é um só Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Isso aqui é fácil de entender quando nós pensamos numa ilustração. Batizando em nome, dentro do Pai, do Filho e do Espírito. Pensa quando você vai tomar água. Você pega um copo e você coloca a água dentro do copo, certo? Quando alguém pergunta para você o que você está fazendo, você vai dizer: estou tomando água. E onde está a água? Está dentro do copo. Dizer que a água está dentro do copo é a mesma coisa que dizer que a água está em o copo, no copo. Ou seja, o batismo é como se fosse a mesma coisa. O batismo significa dizer que a pessoa está dentro de Deus, dentro de um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas perceba que esse relacionamento íntimo com Deus, ele acontece só depois de 2 coisas. Olha o que diz Mateus 4,17. Volta algumas páginas desse livro. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Para que a pessoa entre nesse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito, ela precisa se arrepender dos seus pecados. E segundo Marcos capítulo 2, ela precisa crer no Evangelho. Então, para participar desse relacionamento com Deus, o homem ou a mulher precisa se arrepender dos seus pecados e crer na mensagem de salvação, no Evangelho. Essa é a primeira maneira de se fazer discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas a segunda, ainda no versículo 20 agora, nós vamos olhar. Mateus 28, 20. Está na primeira parte do versículo. Jesus diz: ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Ensinar traz a ideia de instruir, de explicar, literalmente ser um professor. A tarefa dos discípulos era ensinar as pessoas a obedecer tudo o que Jesus tinha ordenado. Obedecer significa dar atenção, observar atentamente, guardar o que está sendo ensinado. Ou seja, Jesus havia ensinado muitas coisas para os discípulos. E ele ainda continuaria ensinando os discípulos depois de sua partida por meio do Espírito Santo. E eles fariam novos discípulos não só pregando para esses novos discípulos, mas ensinando esses novos discípulos a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou. Ou seja, é serem professores que explicam com detalhes como que essas pessoas poderiam obedecer a Jesus. Isso significa que fazer discípulos é muito mais do que simplesmente dar uma classe de batismo de 3 meses. E aí a pessoa é batizada, pronto, fiz discípulos. É um processo de ensinar como aquela pessoa pode ser obediente a Cristo. E perceba como estão os verbos batizando e ensinando. Percebe esse ando no final? No nosso popular português, esses 2 verbos estão no gerúndio. Ou seja, o que é o gerúndio? São os meios de se fazer discípulos, ou seja, é o que é constante, é a todo momento. Então façam discípulos enquanto os batizam, enquanto os ensinam a me obedecer. Batizando, ensinando. Em todo o tempo vão fazendo isso. Por isso, quando a pessoa é batizada, aquilo ali não é o final do discipulado. Aquilo é só o começo
do discipulado, de se fazer discípulos. Se a pessoa obedeceu Jesus até ali, ela deve continuar aprendendo para conseguir obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Não é isso que ele diz? Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu tenho ordenado. Mas a pergunta aqui é muito importante. Será que alguém consegue obedecer a tudo que Jesus ensinou? Se há, eu quero conhecer. Eu vou dar só alguns tópicos do que ele ensinou no Evangelho de Mateus. Acompanhe comigo os versículos. Capítulo 4, versículo 17, Jesus chamou os seus discípulos ao arrependimento. Nós acabamos de ler. Primeira coisa, arrependa-se. Todos os momentos nós nos arrependemos. É uma das coisas que nós precisamos aprender a obedecer. Continua. Ele nos chamou a testemunhar dele, capítulo 5, versículo 16. Falar dele para as pessoas. Capítulo 5, versículo 44, ele nos ordenou a amar ao próximo. Capítulo 6, ele nos ordenou a perdoar o próximo. Ainda no capítulo 6, nos ordenou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, do que todas as outras coisas. Capítulo 7, versículo 1, nos ordenou a não julgarmos uns aos outros. Apontar o dedo para as falhas dos outros sem olhar para os nossos pecados primeiro. Capítulo 10 nos ordenou a amar mais a Ele do que as pessoas. Capítulo 16, versículo 24, nos ordenou a negarmos a nós mesmos. Capítulo 12 nos ordenou a sermos fiéis a Ele, em tudo. Capítulo 18 nos ordenou a não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Capítulo 23 nos ordenou nos humilharmos diante dos outros. Capítulo 24 nos ordenou a vigiar, esperando a sua vinda. Capítulo 26 nos ordenou vigiar e orar para não cairmos em tentação. E agora no capítulo 28, versículo 19, a ir e fazer discípulos de todas as nações. Isso só no Evangelho de Mateus, selecionando algumas passagens. Poderíamos juntar todos os evangelhos e todas as cartas que ele inspira depois da sua partida. A pergunta é: quando que alguém consegue obedecer a tudo isso? Nunca. Pelo menos não nessa terra. Por isso, fazer discípulos é até o final das nossas vidas. Se eu preguei para alguém e essa pessoa conheceu a Cristo por meu intermédio, o meu trabalho é caminhar com ela até o final da vida dela, ensinando ela a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Ah, mas e eu? Alguém também precisa fazer isso comigo. Um para com o outro. Isso é fazer discípulos. Em resumo, o que Jesus está querendo dizer nesses dois versículos é o seguinte: quando você entende quem eu sou e quem você é, a sua reação deve ser espalhar essa boa notícia a todo mundo que você conhece. Porque eu sou o rei. E eu quero que vocês anunciem a todos os moradores do reino essa verdade. A maneira com que vocês podem fazer isso é fazendo as pessoas terem um relacionamento comigo, entrando no meu nome. Não só isso, mas vocês vão fazer isso ensinando, seja com palavras, seja com exemplo, seja no estudo bíblico, seja no dia a dia, como essas pessoas podem me obedecer. Vocês não só vão dar a elas as minhas ordens, mas vocês vão ensiná-las a obedecerem essas ordens. E esse é um processo que dura a vida toda. Com base nessa declaração de Jesus, há algo prático para nós. Nós precisamos lembrar que não estamos nesse mundo para construir o nosso próprio reinado. Nós fazemos parte do reinado de Cristo, não para vivermos as vidas centradas em nós mesmos. Nós não podemos dizer assim: seja feita a minha vontade. Eu faço o que eu quero com a minha vida. Eu tenho poder para isso. Ninguém pode me impedir de fazer isso. Quem é que tem toda a autoridade de verdade? Não somos nós. É o Rei. É Cristo. Por isso, o fato de nós não irmos e não fazermos discípulos significa que nós não entendemos ainda que somos apenas súditos do Rei. Isso aqui nos quebra.
Porque nós gastamos muito tempo da nossa vida fazendo muitas coisas, mas pouco tempo das nossas vidas indo até as pessoas e fazendo delas discípulas de Cristo. Sentando com elas e mostrando: aqui é que se obedece. É assim que se faz. É aí que vem uma segunda aplicação. Que fazer discípulos envolve ir. Os discípulos não vão aparecer na nossa frente ou chover de um dia para o outro numa terrível tempestade. A nossa tarefa não é ficar vivendo as nossas vidas. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou constituir família, eu vou criar os meus filhos, enfim. E se alguém cruzar o meu caminho, se alguém aparecer na frente, aí eu vou me esforçar para tornar essa pessoa discípulo de Jesus. Então a ideia aqui de que a pessoa te conheceu no seu trabalho, e aí você se aproxima dela, e aí por acidente ela descobre que você é crente. E por acidente ela começa a questionar por que você é crente. E aí ela toma uma decisão por Cristo pelo seu ensino. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Isso pode acontecer. Mas a tarefa do cristão é ir até onde está o perdido. É isso que ele está dizendo. Vão. Não fiquem por aí e quando eles aparecerem façam discípulos. Vão e façam discípulos. Vá até onde estão os perdidos e os transforme em seguidores de Jesus. Nós estamos no reino como embaixadores do rei. A nossa tarefa é representar o rei na terra. Fazer das nossas conversas, dos nossos relacionamentos, um anúncio de que ele é rei para todas as pessoas. E aqui nós precisamos pensar nas pessoas que temos contato. Nosso trabalho é ir até elas e mostrar para elas que existe um rei. Com a nossa vida de obediência, com um bom testemunho, com orações, com palavras de consolo, de esperança, de exortação. Mostrar para a pessoa que ela precisa conhecer esse rei. E um dia que essa pessoa se entregar ao rei, nosso trabalho é acompanhá-la até o final de sua vida, para que ela aprenda a obedecer a esse rei. Essa é a instrução de Jesus. Vão e façam discípulos pelo mundo todo. O texto termina com a promessa de Jesus. Versículo 20, a segunda parte. Olha o que diz. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. A nossa versão é a Almeida 21. Mas a Almeida Revista e atualizada, que é anterior a essa versão, ela tem uma linguagem um pouquinho mais complexa. Essa frase é traduzida da seguinte maneira, presta atenção. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A nossa tradução, ela vai omitir uma palavrinha grega muito importante, que é a palavrinha eis. Na nossa não tem. Jesus simplesmente diz, e eu estou convosco. Entre o e o eu, eis que eu estou convosco. Por que isso é muito importante? No texto original isso aparece. Uma falha dos nossos tradutores, dessa versão. Ela significa, eis, significa veja, repare, perceba, olhe. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: percebam uma coisa. Perceba o que, Jesus? Eu estou convosco. Perceba que Jesus não está dizendo que esteve no passado, eu estive convosco. Ou que estará no futuro, eu estarei convosco. Mas ele diz que está no presente. E eis que estou convosco. Não é só hoje, mas é todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, mesmo que Jesus fosse subir aos céus, o que vai acontecer no livro de Atos, ele estaria presente com os discípulos sempre. Por isso que o nome de Jesus, que é o mais falado na época de Natal, é Emanuel, que significa Deus presente conosco. Jesus está conosco. Mas perceba aqui que Jesus está seguindo uma lógica de pensamento nesse texto. Primeiro, Jesus disse, Deus me deu toda a autoridade. Eu sou o novo rei. Segundo, Jesus diz, por isso os meus súditos devem me obedecer. E devem avisar a todas as pessoas sobre a minha autoridade. Não só avisar, mas tornar essas pessoas súditas de mim, que sou o novo rei. E em terceiro lugar, Jesus não só promete que vai estar com os seus súditos,
Mas ainda diz: perceba a minha presença. Eis que estou com vocês. Vejam isso. Muitas pessoas vão usar esse texto aqui para falar sobre a onipresença de Jesus, que Ele está em todos os lugares. Ou para encorajar quem se sente sozinho. E aí diz: olha, eis que estou convosco. Mas na verdade o que Jesus está querendo dizer aqui está dentro do contexto. O que Jesus está dizendo? Quando vocês estiverem cumprindo a tarefa que eu dei, e qual tarefa é essa? Anunciar a todos que eu sou o novo rei e tornar essas pessoas meus súditos. Quando vocês estiverem fazendo isso, vocês irão perceber que eu estou com vocês. Ou seja, é no discipulado, é no fazer novos discípulos, que nós percebemos a presença de Jesus. Então, quando nós proclamamos que Jesus é o Rei, nós percebemos que Ele está conosco. Quando nós vivemos como súditos desse Rei, quando nós procuramos ir atrás das pessoas para avisá-las sobre isso, quando nós reconciliamos as pessoas com Deus, quando nós ensinamos para ela a obedecerem a Jesus, com o nosso ensino, com o nosso exemplo, é assim que nós vamos perceber claramente que Jesus está conosco. É interessante isso. Tem muitas pessoas que desanimam da fé e chegam ao momento de questionar: onde está Deus? Onde está Jesus? Eu não consigo ver essa promessa na minha vida. Eu não estou vendo Jesus comigo até os confins, até o fim dos tempos. É porque Jesus está dizendo que você só vai perceber que Ele está com você quando você estiver obedecendo, fazendo a missão de ir e fazer discípulos. Enquanto você estiver acompanhando uma pessoa, falando de Cristo, ensinando alguém a obedecer, obedecendo, você vai sentir a presença de Cristo. Por quê? Porque só Jesus pode mudar um coração. Quando você está falando com alguém e você vê que aquela pessoa está entendendo a mensagem, que ela está começando a criar um amor por Deus, uma vontade de obedecer, arrependimento de pecados, você sabe, Deus está fazendo uma obra nesse coração. Jesus está aqui comigo enquanto eu falo para essa pessoa a palavra dele. Só Jesus pode fazer isso. Por isso, quando você faz discípulos, você vê claramente a ação de Jesus com você. Por isso nós precisamos saber que nós só vamos ver, perceber a presença de Cristo quando nós fizermos a tarefa de representar o reino dele nessa terra. Quando nós investirmos a nossa vida em discipulado, em evangelismo, nós vamos experimentar verdadeiramente o significado do nome Deus conosco, Emanuel. É interessante isso porque uma vida mal direcionada, uma vida que busca satisfação em prazeres, em bens de consumo, em sucesso, em poder, em status, é uma vida que nunca vai experimentar a sensação de perceber a presença de Jesus nas tarefas diárias. Da mesma forma, uma vida que busca a presença de Jesus de outras maneiras, por exemplo, na religiosidade, nós estávamos falando antes do ensaio, na emoção de abaixar uma luz e sentir aquele arrepio. Muitas vezes as pessoas querem achar Jesus em músicas, ou talvez fazendo uma lista de regras, tentando cumprir aquelas regras, tentando fazer o bem para as pessoas, simplesmente indo para a igreja. Pessoas que buscam ver a presença de Jesus nessas coisas, mas não fazem a tarefa de fazer discípulos. Isso vai trazer um total desânimo nessa pessoa, porque ela não vai perceber a presença de Cristo. Porque é no discipulado que a presença de Cristo é vista mais claramente. É isso que ele prometeu. E esse é o prêmio para aquele súdito que obedece ao rei e corre e espalha para toda a terra essa boa notícia. É que enquanto ele estiver falando e ensinando as pessoas a seguir esse novo rei, ele vai perceber a presença do rei ao seu lado. É diferente daquele soldado romano que ia bater de porta em porta anunciando: há um novo rei, mas esse rei está lá no palácio. O discípulo de Cristo não. Ele bate de porta em porta e diz: há um novo rei, e ele está aqui comigo. E se você abrir o coração para esse novo rei, você vai sentir a presença dele.
É fantástico isso. Jesus dá a ordem e ele se mostra presente quando nós obedecemos essa ordem. Com base nessa passagem, a gente pode perceber o seguinte: a autoridade concedida a Jesus leva os seus discípulos a fazerem novos discípulos e assim a perceberem a sua presença sempre com eles. Saber quem é Jesus deve nos conduzir a fazer novos discípulos. E enquanto nós fazemos isso, nós podemos perceber a presença dele com a gente. E isso deve acontecer até a consumação do século. Amém?